Se você não nos conhece, seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Você sabe que o tema dom de línguas é muito discutido na Igreja Cristã Brasileira. Alguns dizem que é dom de idiomas e outros dizem que é um dom espiritual de uma língua inexistente que ninguém conhece. Isso mesmo. E a palavra hebraico e a palavra grega, ela faz uma referência à palavra em hebraico. Mas antes de falarmos qual é essa palavra, nós vamos começar aqui em 1 Coríntios 13:1. Mas vamos por partes, com calma, para tentar explicar da melhor maneira possível, para que não fique confuso para você. Tá? Em 1 Coríntios 13:1, Paulo fala: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Então Paulo está se utilizando como uma referência. Né? Mas olha o detalhe, se Paulo está falando que se ele falar a língua dos homens, está fazendo referência a vários idiomas. E dos anjos, quer dizer também que tem várias línguas dos homens e várias línguas dos anjos. Então já é uma tradução que não está indicando algo realmente assim tão coeso. E nós vamos entender por quê. Vamos lá. A palavra que nós queremos mostrar vai aparecer no print que a Gi vai deixar aí para vocês verem. Vai aparecer todo o contexto aí. Já começa uma adição no sentido de falar assim, ó, se eu falar. Na verdade, não tem eu no texto original, não tem se eu falar. O texto vai aparecer na tela, o versículo inteiro, para você que está assistindo. Tá? Você paralisa, ou a gente vai deixar o link também embaixo, para clicar no Bible Hub, que vai aparecer o texto original. Para começar, ó, nós vemos que no texto original não tem se eu. É uma adição para tentar dar um contexto ali para o versículo. Na verdade, se vocês pegarem o texto cru, está falando assim, ó, se falo a língua dos homens, se falo, ele está falando dele, se falo a língua dos homens, e como mensageiro não falar de amor, Paulo está usando ele como exemplo. Por quê? Paulo, ele falava vários idiomas. Ele tinha cidadania romana, provavelmente falava latim pela sua cidadania, falava hebraico, porque era a língua litúrgica de ensino, e aramaico, que era a língua do cotidiano social do povo. E grego, porque as cartas foram escritas em grego para se propagar o evangelho ali. Então isso se confirma até no 1 Coríntios, tá até aqui, 1 Coríntios 14:18. Vou até colocar aqui, ó, 1 Coríntios 14:18. E Paulo diz, ó, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Por quê? Ele fala mais idiomas do que eles ali. Ele tinha um tá? E outra palavra interessante que está aí é ágalos, que está aí. Eu vou ler dessa forma para ficar bem coerente. Que é a palavra número 32. A gente vai tentar circular para vocês verem. Essa palavra, eles traduziram como anjos aí. Mas a palavra, ela é mensageiro. Mensageiro, indicando que pode ser um mensageiro de Deus ou um mensageiro da terra. E a gente vai confirmar isso. Mostra o texto, que também usa essa mesma palavra, que a gente vai deixar o print para vocês pesquisarem e verem com seus próprios olhos. Ó, em Lucas 9:52, essa palavra ela está presente nesse versículo. Que ele está escrito assim: e enviou mensageiros, que no caso é essa palavra ângelos, né? Águilos. E enviou mensageiros, águilos, que o antecederam. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Olha que interessante. Nós trouxemos esse versículo para você entender que é a mesma palavra que está citada no texto que Paulo se refere em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. Olha que interessante. Mostra mais um versículo que Paulo cita mais uma vez. Essa palavra águelos é usada também ali nesse texto, nesse versículo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro, de novo a mesma palavra, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Agora, o que é interessante, por que na tradução, porque a gente sabe, se você pesquisar, a tradução às vezes na Bíblia, de muitas editoras, ela só segue um padrão, elas não, poucas, quase nenhuma editora faz realmente de novo ali uma reanálise de pegar os versículos, as palavras. E o que nós vemos aqui é por que não foi traduzido da forma como um mensageiro.
Assim Porque como um é anjo. muito mais coerente. Nós pegarmos o texto cru, é muito mais coerente. Porque Paulo, ele está se usando como exemplo. Se eu falo a língua dos homens, ele está dizendo ele. E se eu falo a língua dos homens e como mensageiro não falar de amor, porque ele traz o isso evangelho. E até é citado isso, tem um versículo que ele fala. Porque- Mesmo se vier um mensageiro dos céus e não pregar o evangelho, seja anátema. Então, várias indicações, né? Exatamente. E é claro que o mensageiro é quem traz uma mensagem. Ainda que eu traga uma mensagem, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então não é uma língua específica para o mensageiro. Não é um idioma ou uma língua que não se entende, Isso né? mesmo. De um reino, né? No reino dos céus, que se fala uma outra língua que não se entende. E sim, o que ele está querendo dizer é que ainda que eu traga uma mensagem que seja do céu, que seja do evangelho, se eu não tiver amor, eu nada seria. Isso mesmo. É isso que ele está querendo dizer. E outro detalhe, a E Bíblia... esse versículo, ele é usado para defender o dom de línguas espirituais inteligíveis. Não- Inteligíveis. Inefáveis, né? Palavras inefáveis. Inteligíveis. É interessante por quê? Porque não só esse versículo é usado, eu vejo que até alguns mais para esses tempos agora, mais atuais, não estão usando tanto, mas já ouvi usar mais. Ah, eu já ouvi mais, também né? muito. Já ouvi usar mais. Mas o que acontece? Porque usa Pentecostes, Uhum. né? Que caiu do... Tá, mas se nós pegarmos no versículo 5, ó, Atos 2, do versículo 1 ao 13, mas especificamente no versículo 8 e 9, nós vemos que a língua ali é falada, no versículo 8 é assim, claro. Não adianta nós ficarmos dando volta no texto ou na Bíblia para adicionarmos algo que não está escrito. A Bíblia é bem clara, que é assim, ó, língua materna. As pessoas estavam ouvindo sua língua materna, gente. Uhum. O texto é bem claro quanto a isso. E no 9 vai discorrer ali sobre sobre os medos, os persas, e assim vai, até o 13. E outra coisa, a Bíblia nunca em nenhum momento mostrou uma língua angelical. Ó, em Daniel 10:12, o anjo se encontra com Daniel, o anjo. Uhum. É citado ali, tem alguma menção à língua angelical? Uhum. Daniel Em nenhum falava momento, uma em nenhum língua momento. diferente? Em nenhum momento, gente. Quando o anjo esteve com Maria para comunicar, né, a vinda de Cristo, ele falou em qual língua? Ele falou em uma língua que Maria não entendia? Aí ó, é aquele negócio, como já falei em outros vídeos, existe uma ordem nas escrituras. O Criador ele restabeleceu. Por que acontece? Nós vemos que em Gênesis o Criador falava um idioma, uma língua com Adão e Eva. Não é especificada a língua, Não mas se era uma sabe língua. qual língua é. Não é escrito língua, mas era uma língua. E desse princípio dessa língua, que até Adão foi dado a ele o poder ali para ele nomear todos os animais, foi dado. Então partiu ali a questão de linguagem, partiu ali do Jardim do Éden. Uhum. Certo? Não foi uma língua angelical. Se vocês querem uma língua angelical, então vai partir das línguas semíticas. É simples. Então o que nós vemos em Gênesis? Toda a questão de unidade se separando. Nós tínhamos um casamento, se destruiu. Nós tínhamos uma língua, foi destruído em Gênesis, aqui é Gênesis 11, 7 e 9, que é da separação das línguas, a confusão das línguas. Na Torre de Babel, né? Na Torre de Babel. Olha o Criador que acontece em Pentecostes, ele cria uma unificação novamente. Ó. Ele cria a unificação, de novo, do homem e da mulher, que é o casamento, que Jesus fala, um homem e uma mulher. Ele restabelece, porque lembra que os patriarcas tinham várias mulheres? Então tudo vai se restabelecendo. O filho teve que sair do pai para trazer a salvação. Então tudo foi se separando para se tornar novamente uma unidade. E embora nós Né? falamos, cada um fala um idioma, cada nação fale um idioma, isso não importa no fim das contas. Mas a Né? mensagem é uma só. Ela está Exatamente. traduzida a vários idiomas diferentes. Mas é uma só. Hoje você consegue com um tradutor, com um link que nós vamos deixar aí para vocês verem, para você ver, você pode acessar, você pode traduzir na hora um texto hebraico. Olha, E também tem a Bíblia, a versão em grega, né? Você tem aqui em você casa. tem a versão a em gente tem aqui grega, em você casa. tem a versão em hebraico, tem A a versão versão em em grega. grega com a tradução. Então, olha como é isso. Não tem nenhuma indicação, novamente reafirmando isso, não tem nenhuma indicação de uma língua angelical. As pessoas querem se sentir mais espirituais por falar assim, eu falei uma língua estranha. Aí tem os pastores que usam, não, mas na casa de tal pessoa falou em línguas. Gente, é para traduzir, depende de quem estava lá, estava um romano lá, ia traduzir, tinha que ter alguém para traduzir na hora. Quando você ora
Você edifica a si mesmo. Se eu tô fazendo uma oração em hebraico, eu vou edificar quem? Eu vou edificar quem está do meu lado? Ou vou edificar a mim mesmo? É simples, é uma questão de coerência bíblica. Exatamente. É que nem, né, é só para usar como referência, mas, o batismo infantil. Gente, não tem isso na Bíblia. Isso é uma tradição da igreja. Isso vai ficar uma discussão, né, eterna. Mas não tem. Se não tem, você quer adicionar, vai ficar uma discussão, assim, para mim, assim, sem fundamento. É que nem essa questão não tem. A questão do 1 Coríntios 13 aqui, que fala de anjo, a gente já mostrou que a palavra é traduzida em vários versículos como mensageiro. Aqui a gente vê que realmente teve uma forçação aqui para tentar trazer como anjo, né? Como anjo, uma língua língua diferente, né? Porque já se traduz como mensageiro, já ia ficar diferente. Né? E essa palavra faz menção à palavra malak em hebraico, que também faz referência a isso, ao mensageiro. Mas eu acredito Aí que depende também do contexto. Que pegaram essa palavra mensageiro e deram como anjo, porque a palavra traduzida, né, anglos, que falam? Águilos, remete, né? Angelo, eles né? tentaram aproximar a sonoridade da palavra. Eu não tenho certeza se é isso, tá? Pode ser. Se não for, se você tiver aí, se você sabe do porquê disso, deixa nos comentários aí. Aproveita e já curte o vídeo. Se você tá gostando desse conteúdo, já curte aí. Já se inscreve se ainda não se inscreveu e compartilha. Então, eu não tenho certeza disso, mas me parece que é por conta da sonoridade da palavra. Eu não sei. É isso mesmo. A palavra tem essa sonoridade, né? Parecida, realmente. Isso. Então, no hebraico, é só a palavra malak. Nós temos duas palavras na questão de enviado, né? Nas escrituras, que é apóstolo, que é enviado, e essa palavra águilos, que é mensageiro. No contexto, a palavra vai indicar se é um mensageiro celestial de Deus ou um mensageiro da terra. Ou seja, é quem leva a mensagem. Quem leva a mensagem, o portador da mensagem. Seja do céu ou seja da terra, mas que leva a mensagem. É isso. Mesmo. E é interessante, viu, essa passagem que a Gi leu, de 2 Coríntios ali 9, que a palavra... Imagina se a palavra fosse traduzida como anjo. Um anjo de Satanás. Mensageiro de Satanás, aqui está escrito. Né? Então, é um anjo de Satanás. Eu não entendo porque aqui nessa passagem de Paulo eles traduziram como anjo. Se nada o contexto aqui não está indicando essa... Faz sentido. Porque ali está como anjo e aqui está como porque mensageiro. Porque Paulo está se referindo a ele. Porque ele... de novo, pegando o texto de 1 Coríntios 14 aqui, que eu usei como referência, 14 e 18, a gente faz essa análise. Paulo fala para aqueles que estão ouvindo ele. Eu falo muitos idiomas, mas ele fala, não serve de nada. Eu falaria 5 palavras. Se não tiver amor, nada servir. Então, a gente tem que cruzar os versículos, analisar os textos, mostrar se tem alguma indicação em toda a escritura, ver se tem alguma referência a uma língua. Se essa palavra está celestial. Em outros versículos, a mesma palavra está em outros versículos para você entender melhor essa palavra. E é isso que a gente fez. E aí eu vi até um vídeo de um pastor falando, não, mas o tal pastor, no livro tal, o outro pastor, gente, pode citar 500 mil livros. Pode citar uma enciclopédia. O nosso ringue é as escrituras. Não importa quem tem autoridade, quem tem 30 anos de magistério, a Bíblia, ela não olha isso. Ela olha o texto. O texto está mostrando alguma indicação? Tem alguma passagem específica falando em uma língua intraduzível que ninguém entende? Não tem. Tudo indica idiomas. É a unificação. E aqui, através de Pentecostes, se cria essa união. Então, ali tem essa unificação. O Criador separou e novamente unificou através da sua palavra. Então, basta nós analisarmos essa estrutura que o Criador criou. Exatamente. E eles usam muito esse dom de línguas. O que me impressiona muito, e você precisa ficar atento a isso, é que essa questão do dom de línguas espirituais, que ninguém entende o que se fala, é muito usado na questão do batismo com o Espírito. Então, assim, eles usam... É uma forma de demonstrar que você foi batizado com o Espírito. Não é o tema do vídeo de hoje. A gente ainda quer falar sobre isso. Mas é muito usado nisso. Então, você precisa prestar atenção e entender melhor essa questão da palavra que a gente trouxe o significado, para você entender melhor que isso não condiz com as Escrituras. O batismo do Espírito não é isso. É isso. Tá? Isso não é uma representação de que você está sendo batizado com o Espírito. Nós temos que ver a Bíblia, a
a tradução da Bíblia, os versículos, analisar os cruzamentos desses versículos, para ver se tem alguma coerência, se realmente se tem, e na língua original. Às vezes, o último caso é a língua original. Vamos ver se tem alguma coisa, alguma referência que nos indique isso. Nós temos que analisar. Nós temos que ser brilhantes. Mas tá bom. Tem pessoa que fala, né, no comentário, eu fiquei triste porque eu não recebi. Gente, o dom do Espírito é outra coisa. É só você. A gente não vai nem colocar, mas é só você pesquisar, você que está assistindo, ver lá. Quais são os dons do Espírito? Exatamente. Que vocês vão ver, tem toda uma regrinha lá. Tem uma regrinha para quem vai pregar a palavra. Tem a regrinha para tudo. O Jesus colocou a regrinha para todo mundo. Vê se tem alguma coisa referente a isso, se você não for batizado, se você não falar em uma língua estranha, você não é batizado com o Espírito. Então, aonde tirou isso? Aí você me pergunta, então não existe o dom de línguas? Existe o dom de línguas. Mas o dom de línguas é dom de idiomas. O texto é claro explicando isso. Você que nunca fala, que nunca falou alemão na sua vida, você evangelizar algum alemão em alemão, na língua materna dele. Esse é o dom de línguas. Esse é o dom de que o alemão vai ouvir a sua pregação e vai entender. Isso, hoje em dia, todo mundo, se eu não falo alemão, vamos supor, o Agi não me conhecesse, e eu falasse em alemão, ela teria como comprovar, porque hoje você tem um tradutor simultâneo. Qualquer pessoa pode tirar essa prova. Você fala, nossa, ele tá falando a própria alemão. palavra fala, se a pessoa está falando que está com o Espírito, ela vai ter que ser provada. A palavra vai ter que ser coerente com o que ela está falando. Exatamente. Né? Então a gente vai estar se caminhando aqui para o final. E é isso. Analisem, pesquisem, orem. Nós temos que analisar as escrituras. O nosso ringue é esse. Eu espero que nós tenhamos conseguido esclarecer esse assunto para você. Que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Deixa a sua opinião. Diga o que você acha a respeito disso. E se você conseguiu entender da mesma forma que nós explicamos para você hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, já se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. E nós esquecemos de agradecer. Muito, muito obrigada pelos 100 inscritos. Batemos a nossa meta, agora rumo aos 200. É isso aí. E se você quiser mais conversas assim, um pouco mais profundas, né, na Raiz da Palavra, deixa nos comentários. E compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.